Fala galera, tudo bom? Vou gravar mais um vídeo aí. O vídeo vai ficar bem bacana sobre traps de PDH, tá bom? Tenho certeza aí que essa aula aí vai ajudar você a evitar muito stop e a pegar bons movimentos, tá bom? Identificar armadilhas, tá? Então, o que seria o trap do PDH? Primeiro, né? O que é o PDH? PDH é a nomenclatura para Previous Day High, ou seja, Previous significa anterior. O D é o time, né, o tempo da representação gráfica, então seria o diário, e o H é de high, de alto. Então seria a tradução ao pé da letra, né, seria anterior, dia alto. Então seria a máxima do dia anterior, tá bom? Esse é o PDH e PDL. PDL é Previous Day Low. Low é de baixo, então a tradução ao pé da letra seria anterior, dia baixo. A mínima do dia anterior, tá bom? Então, traps do PDH. Vamos lá. E PDL, tá? Vou dar um exemplo aqui no EuroSD que aconteceu de ontem para hoje, tá? Que deu uma oportunidade muito boa. Eu não peguei porque eu estava dormindo. Não opero de noite. Uma operação que aconteceu na sessão asiática. Mas vamos seguindo aí, tá? Isso também acontece em outros horários e tal, né? Eu opero a sessão de Nova York. Então é a única sessão que eu opero. Das 8h30 às 11, mais ou menos. Das 9 às 11. Esse é meu intervalo operacional. Então, beleza. Aqui nós temos aqui um PDH, certo? Então, nós sabemos que um PDH, máximo do diário, é um ponto, é um reservatório de liquidez. O que é liquidez? É o combustível do mercado. Já tem aula aí sobre isso. Então, o mercado ele precisa de combustível, certo? A instituição precisa do combustível. Então, ela precisa capturar esses pontos de liquidez. E antes dela capturar esses pontos de liquidez, ela vai criar armadilha para induzir as pessoas a venderem nesses pontos de liquidez. Então, antes desses pontos de liquidez serem capturados, tá? Então, o que vai acontecer? O preço ele vai estar vindo aqui. O preço ele vai estar vindo. A estrutura de alta, que aconteceu ontem. Beleza, ele faz aqui a quebra, certo? Fez a quebra, esse fundo fez a quebra desse topo. E agora o que você está esperando? Que ele faça uma correção dessa impulsão, certo? Impulsão, impulsão, correção, impulsão, correção. Então você quer surfar uma correção desse movimento. Só que você tem que ficar de olho nesse PDH aqui, galera. Na formação desse PDH, o que acontece? O mercado ele vai fazer uma mudança de caráter aqui, ó, para induzir as pessoas a venderem antes dele capturar esse ponto de liquidez, tá? Então ele vai fazer aqui uma mudança de caráter. Então essa mudança de caráter é uma armadilha. Por quê? Porque é ensinado, né? O que é ensinado aí é que você mudança de caráter de 15 minutos e tal. O preço ele vai fazer uma correção de 4 horas e tal. Isso que é ensinado, né? Então, o preço ele faz aqui a mudança de caráter. Cima. Aí, tá, a pessoa marca aqui o ponto de interesse. E na teoria, ela tem o início de uma correção, certo? Então ela vai buscar vendas aqui nesses pontos para sofrer uma correção aí na formação de um higher high. Ok. Daí o que o preço faz? Ele começa até ter uma reação aqui, ó, induzindo a pessoa a vender. Daí ele vai vendendo. A pessoa vai vendendo. Daí ele faz um movimento aqui de captura de toda essa zona. Ele faz um buy. Lembra a aula sobre buy to sell?
Aqui ele está ó, comprando, vendendo. Daí ele compra bastante. Se a instituição ela quer iniciar um movimento corretivo, então, quando entra um fluxo de ordens no mercado de compra e ela quer vender, ela absorve essas ordens de compra com a venda dela. Então, quando ela absorve essas ordens de venda, entra um fluxo de venda no mercado. Agora o fluxo de venda é maior, porque essas ordens de compra foram absorvidas. E o mercado ele faz a correção. Tá? Aí, ó, aqui nesse movimento, o que pode acontecer? Tá? Nesse movimento aqui, quando ele faz essa captura aqui desse Smart Money Trap. Ó. Só tá vendendo, tal, faz a captura. Aqui nesse ponto, o que pode acontecer? Ó? Tá? Aí o que tem aqui, galera? Vocês têm que pensar também. Tem o pessoal do Smart Money vendendo. Tem o pessoal da linha de tendência vendendo. Tá? Primeiro, segundo, terceiro toque. O pessoal aí da teoria de Charles Dow, Price Action, né? Quando o preço ele faz aqui uma quebra de fundo, o pessoal começa a vender. Beleza. Aí quando o preço ele faz a captura aqui desse PDH, ó, observa que esse movimento aqui é antes dele capturar o PDH, tá? Aí ele faz a captura do PDH. Falei que já que eu gosto de ver liquidações, né? Zona sendo liquidada com um fluxo bem forte, me mostrando que teve um fluxo de ordens de stop sendo acionado. Entendeu? Eu não gosto quando ele só faz uma violada assim com a mínima, com a máxima ou com a mínima. Entendeu? Tipo, só vem aqui e faz isso aqui, assim, ó. Eu acho uma liquidação muito baixa, mas às vezes ele respeita também, tá? Então o que pode acontecer aqui, ó, nesse movimento aqui? Vamos vir para cá agora. O que pode acontecer aqui? Vamos puxar aqui, deixa eu... Aí, vou salvar ele aqui. Por aqui rapidão. Vou colocar ele no vermelho. Então, o que pode acontecer aqui, galera? Ó, vou puxar pro lado aqui, tá? Vou puxar aqui para cima. Aqui. Por isso ele fez a captura do PDH. Tá? Capturou o PDH. Ali naquele movimento, o que ele vai fazer? Ele pode fazer. Ele pode fazer uma mudança de caráter em 1 minuto, 15 minutos, e cair. Aí você vai buscar o que aqui, ó? Por aqui, ó. Capturou. E não mudança de caráter. Você vai marcar isso em 15 minutos, né? Vai marcar aqui seu ponto de interesse e tal. Daí em 1 minuto você vai esperar um sinal de fraqueza. Um sinal de fraqueza pode ser uma reação forte, como pode ser uma mudança de caráter. Em 1 minuto, tá? Então aqui está a mudança de caráter de 15 minutos. Se você está esperando, se você quer ser mais conservador, tá? Você pode esperar a mudança de caráter em 15 minutos. Se você quer ser mais agressivo, você pode buscar uma mudança de caráter em 1 minuto. Entendeu? Peraí, deixa eu mudar aqui. Aí embaixo. Aí você vai marcar aqui o ponto de interesse. Um ponto de venda. Aí começa tudo de novo. Receitinha de bolo, né? Todo mundo já sabe. Faz uma mudança de caráter. Aí você vai entrar aqui nesse ponto, né? Aqui, ó, em 1 minuto. Beleza. Você vai fazer uma venda aqui. Aí você pode proteger o stop ou atrás desse topo ou atrás desse topo, tá? Eu, particularmente, não gosto de deixar o stop muito curto, tá? Agora, uma outra coisa que pode acontecer também, ó, é quando o preço, após ele fazer uma liquidação, ele já pode ter uma reação muito forte em 1 minuto. Em 1 minuto, ele reverter já todo o movimento, entendeu?
Só que, o que você precisa entender? Que se você quer pegar um movimento em 1 minuto, ele vai ser mais errático. Então você pode tomar mais stops, tá? Então o que você precisa ficar de olho? Naquela aula sobre o sell to buy, você precisa ver a intenção do mercado. Então aqui, ó, vamos supor que ele captura, e aí ele faz aqui um sell. Ele faz um buy. Ele faz um sell, daí ele faz um buy, daí ele faz um sell. E nesse sell aqui que ele faz um sell engolfando todo o movimento de baixo. Deixa eu fazer melhor aqui, peraí. Vou diminuir um pouco aqui. Deixa eu subir um pouco isso aqui. Eu não quero fazer não é uma mudança de caráter isso aqui, tá? Isso aqui imagina que é um candle engolfando. Eu vou fazer o desenho melhor. Imagina que é um candle de alta isso aqui, tá? Um candle de alta. E esse daqui é um candle de baixa, tá? Ele nasceu e já engolfou o outro. Assim. Ó. Dessa forma, tá? Não é uma mudança de caráter, tá? Daí quando ele faz isso, ele deveria fazer a quebra desse topo, certo? Mas ele não faz. Daí nesse movimento que você pode tentar uma entrada e posicionar o seu stop. Aí você pode ir, né, sei lá, quer deixar o stop aqui em cima? Pode deixar, quer deixar mais largo? E de acordo com o seu financeiro, pode deixar também, tá? Mas ele já pode ter uma reação dessa em 1 minuto. Daí depois vir aqui fazer a mudança de caráter. Tudo só um exemplo aqui, tá? Daí ele volta, ou às vezes nem volta. E ele faz toda a movimentação, tá bom? Então isso aí que pode acontecer. O que pode acontecer também? É criar outra armadilha, né? Ó, ele já criou uma armadilha aqui, né? Ó, aqui ele já criou uma armadilha, certo? Ó, daí ele faz a captura, daí ele faz um sell. O pessoal em 1 minuto começa a vender, né? Daí ele captura de novo. Daí ele faz a mudança de caráter, captura de novo. Daí depois ele faz o movimento de baixo. Isso aqui também pode acontecer, entendeu? Daí é o mesmo esquema. Você tem que separar, né? As suas tentativas, entendeu? No dia. Por exemplo, eu pego meu stop loss e divido em 3 tentativas. Geralmente eu não uso um stop inteiro. Não é porque eu tenho um stop no valor X para mim usar no dia que eu preciso gastar ele, entendeu? É o máximo de tentativas que ele vai me proteger. Então, para mim, 2 tentativas no dia já é suficiente, tá? Eu tentaria uma nessa zona. Se eu sou estopado nessa zona, eu tento tem uma outra tentativa aqui, entendeu? Caso eu muitas vezes você vai tomar um stop, você vai acertar a operação na segunda tentativa. O que você pode fazer é esperar o movimento de reversão, esperar o preço voltar, daí você entra aqui e deixa o stop mais largo, mais bem protegido, atrás do que seria o seu ponto forte, né, ali, o seu higher high, né? Entendeu? Então você pode fazer isso também. Se você já tomou um stop, você pode ser mais conservador, deixa um stop mais largo, ajusta o lote de acordo com o seu financeiro e busca ali um risco-retorno menor, mas você vai ser mais assertivo, tá? Então você tem que essa ideia de stop muito curtinho, né, também é para vender, né? É muito difícil, cara. Você tem que pensar assim, cara, o mercado financeiro já é difícil. Quer dificultar ainda mais as coisas, né? Então isso é o que pode acontecer aqui, tá? Então nós falamos aí já, né? Vou exemplificar aqui que ele fez uma outra mudança de caráter aqui, estopou os vendedores, tal, aí depois ele cai. Posso excluir isso aqui. Bom, então você vai buscar aí uma outra venda. Isso pode acontecer sim, tá, pessoal? Se você conseguir aplicar isso aqui, cara, isso aqui é uma aula fenomenal. Se você conseguir aplicar isso aqui
certeza que você vai voar por aí. Aí você pode pegar a venda aqui, tá? Sua tentativa seria aqui, né? Sua tentativa, tá? Sua tentativa seria aqui, né? Ou nesse topo, né? Na formação desse topo, ou na volta, ou aqui em cima. Vou marcar aqui onde seriam suas tentativas, né? Aqui, aqui na formação desse topo. Vou deixar menor aqui. Marca aqui. Aí, sua tentativa é aqui. A sua primeira tentativa aqui. A possível outra tentativa aqui nesse ponto. Fechou? Então tá aí, ó. A primeira, segunda e a terceira tentativa. Possíveis zonas que você teria. O que você tem que colocar na cabeça é, cara, esquece isso daqui, ó. Tá? Isso aqui tem que ficar bem claro na sua mente que você não vai vender aqui. Escreve aí no seu caderno, ó. Eu não vou vender nesse ponto aqui, ó. Antes dele liquidar, capturar o meu PDH ou o meu PDL. Tá bom? Agora, vou para a prática, né? Prática. Cadê o EURUSD? Cadê o gráfico, né? Eu tinha marcado esse ponto de interesse aqui para me comprar ontem, ele acabou não voltando. Peguei uma venda. Aí, galera, aqui, ó. Você faz o quê? Ó, dá um clique com o botão direito, configurações, intervalos de sessão, tá? Importante que eu siga o horário de Nova York, tá, galera? O TC-4, ó. Você tá perdido ainda aí, chegou agora de paraquedas aqui. Tem aula explicando tudo isso aí, hein, tá? No canal. Então, esse intervalo de sessão, ele faz a separação aqui dos dias, certo? Então, tá vendo aqui essas linhas tracejadas? Ó, ele faz as separações dos dias. Então, aqui eu tenho, ó, o meu low de ontem, ó, o PDL, certo? E aqui eu tenho o meu PDH, ó. PDH. Aí, pessoal, ó, olha que interessante isso aqui. Se ele está de alta, nós precisamos pegar um movimento corretivo. Você está buscando um movimento corretivo. Aí o preço ele faz aqui uma mudança de caráter. Uma mudança de caráter. As máximas que estão niveladas, certo? Aí as pessoas começam a vender nesse ponto. Ó. Ele faz a mudança de caráter aqui. Tem aulas sobre mudança de caráter também. Tá? Ó, faz mudança de caráter, limpa esses topos iguais e limpa o fundo. Daí na volta, aqui as pessoas começam a vender. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar o replay aqui. Olha como vai ficar bem claro na cabeça de vocês. Ó. Vamos olhar lá em 1 minuto. Aí, ó. É que esse horário também não ajudou muito, né? Mas é normal acontecer isso, tá, galera? Essa movimentação que acontece bastante. Faz a mudança de caráter, tudo. Daí o pessoal começa a vender e proteger o stop atrás desse topo. Só que esse topo é um PDH e não foi consumido ainda. Então tudo isso daqui, ó, é armadilha, tá? Esses sinais assim de venda é armadilha, né? Aqui, como eu falei, o horário, né, não ajudou muito, né? Totalmente sem volume. Mas olha que interessante, ele faz a captura da zona, vamos lá. Ele vai tendo reação, né? Faz a captura da zona. Tá aí, galera, ó, que interessante. Deixa eu dar um play aqui, né? Ó. Até mesmo antes dele capturar, né? Essa reação. Aí, galera, ó, vamos fazer a leitura, ó. Ele já fez a primeira armadilha aqui, tá? Então aqui estão os primeiros vendedores, olha que interessante. Igualzinho o desenho, né? Aí ele faz a captura. Então qual que é a intenção do preço agora? Você quer cravar um movimento de alta. Ou melhor, você quer cravar um topo. Olha, faz um buy, um sell, um buy. Ó. Ele compra, daí ele vende.
Ele compra, ele vende. Ele compra. Intenção, ele vender, comprar. Então ele tá de alta. Isso eu tô pelo 15 minutos, tá? Deixa eu colocar a marca d'água aqui. Aí, ó, ficar melhor, né? Beleza, vamos dar um play. Vamos devagar. Agora, ó. Ele compra. Daí ele vende. Não, compra, mano. Tá comprando e vendendo. Daí ele vende. Então agora, ó. De novo, ó. Compra, vende. Compra, vende. Compra, vende. A expectativa agora é ele fazer um buy maior do que esse, tá? A mudança de caráter, ela tá aqui embaixo, ó. Observa, a nossa mudança de caráter tá aqui embaixo, tá? Beleza, vamos lá dar um play. Vamos lançar, ó lá, faz um buy. Beleza. Esse buy, ele foi mais alto? Não, ele não foi mais alto, tá vendo? Agora vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Vamos dar mais um aqui. Olha lá. Aí, agora sim, foi mais alto, beleza. Agora nós vamos atualizar a nossa mudança de caráter, o nosso fundo. Lembra lá da aula de mudança de caráter. Ó, esse aqui ainda ficou contido dentro do anterior, né? A máxima dele. Ele está respeitando a expectativa, observe. Isso aqui é um ponto de liquidação bem interessante, né? E sem contar que isso aqui já é a sessão asiática, né? Qual que é o comportamento da sessão asiática? É consumir. Tem aula sobre a sessão asiática. Todas as sessões tem aí, entendeu? Sessão de Ásia, Frankfurt, Londres e Nova York. Aí lá. Buy. Sell. Buy, né? Vamos ver. Olha lá. Sell. Sell. Buy. Agora, esse buy ele deve quebrar esse fundo, esse topo, né? Minha expectativa. Olha lá, buy. Ele não violou, tá vendo? Não violou. Nós ainda não atualizamos nosso fundo. Seguindo a mudança de caráter. A mudança de caráter tá lá embaixo ainda. Daí ele faz um sell. Olha que interessante. Tá vendo que o interesse ele já... Cara, não precisa em 1 minuto. Em 15 minutos a gente já consegue fazer essa leitura. Olha que interessante, ó. Buy. 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 Esse buy falhou em quebrar esse sell. Quebrar esse topo e ele fez um sell. Você já vê que o interesse já mudou, né? Aqui, ó, não tá um exemplo muito legal, porque tem essas máximas iguais aqui, né? Essas máximas niveladas. Seria interessante se ele tivesse feito uma violação aqui, né? Não é o tipo de operação, né? Não é o tipo de zona que eu acho mais interessante. Eu gosto de ver uma máxima maior do que a anterior. Tá? Mas aqui no caso ele respeitou. Então agora beleza, a mudança de caráter está lá embaixo. Em 1 minuto, nós temos ou melhor, nós temos esse fundo aqui, ó. Você pode marcar esse fundo. Agora, o que a gente precisa ver, ó? Esse fundo é de 15 minutos, né? A expectativa é ele consumir esse fundo e violar, né? Na teoria. Usar esse fundo como liquidez, né? Respeitar aqui na mudança de caráter, tudo. Só que a gente já viu que o interesse da instituição mudou. Agora, em 1 minuto, ó lá. Em 1 minuto a gente observa que ele já fez aqui, ó. Ele estava vindo de um fluxo de alta, ó, onde esse fundo quebra esse topo. E agora, olha lá, esse fundo quebra esse topo. E esse fundo, ele falha em quebrar esse topo e acontece a reversão. Entendeu? Aí, só que se você ficar olhando isso em 1 minuto, olha o tanto de movimento que ele já fez. Você vai tomar muito stop, entendeu? Vai tomar muito stop. Você já teria, sei lá, entrado aí, teria tentado uma operação aqui, tentado uma outra aqui. Então já teria tomado um par de stop. Então não precisa passar por isso, entendeu? Realmente não precisa. Então, beleza, só que você está em 15 minutos. Você está analisando isso aqui. Ok. Aí, ó. Vamos ver o que acontece aqui. Então, aqui, vamos dar um play. Você quer operar pelo 15 minutos? Você já poderia ter batido uma ordem aqui. O stop aí de 8 pips. Né? Vamos ver o próximo candle. Lá ele quebra o fundo. A mudança de caráter tá lá embaixo ainda. Vamos dar um play aqui. Ó, ele faz a mudança de caráter. Beleza. Agora ele fez a mudança de caráter. Agora, na teoria, o que você precisa fazer? Encontrar uma zona
de interesse, né? Então você vai marcar aqui o quê? O que vai atrair o preço para sua zona? Ineficiência. Então nós temos ineficiência aqui. Isso eu só olhando em 15 minutos, tá? Ciência. Uma outra ineficiência aqui. Agora, galera, olha que interessante, ó. Nós temos esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, o que você precisa marcar? Ó, você precisa encontrar uma zona que faça sentido com isso, tá? E aqui nós tínhamos um fundo, ó, observa, nós tínhamos um fundo. Ele foi retestado, assim, está sendo retestado agora, né? Ó. E acima desse fundo, nós temos uma reação compradora, tá vendo? Ó, buy, buy. Então, isso daqui é um buy do céu. Ele está comprando para vender. É um ponto de interesse também, tá? É um ponto aí de interesse. Então, a gente poderia marcar... Não, em 3 minutos, vamos ver. 3 minutos. Lá. Buy, sell, buy, sell. Poderia marcar toda essa zona aqui, sim, ó. Toda essa zona assim, ó. Quer marcar acima da ineficiência? Pode marcar. Quer marcar toda a zona? Pode marcar. Quer marcar só um candle? Pode marcar. Então aqui seria um ponto que eu tentaria uma operação. Caso eu tome um stop aqui, eu tentaria daqui, dessa zona para cima. Aí eu tenho essa ineficiência aqui de 3 minutos. Deixa eu ver em 2 minutos. Olha que interessante que tá essa zona aqui. Esse candle, né? Ele limpa a liquidez desses anteriores aqui, ó. Aí, né? Então, poderia marcar todo. Não poderia marcar só esse candle? Poderia. Poderia marcar essa zona toda aqui? Poderia. Deixar aqui. Essa zona aqui marcada. Tá? Aí nós vamos esperar o preço alcançar aquela zona para executar uma ordem. Tá? Vamos ver. Ah, o preço ele vai criando a liquidez para as pessoas venderem. Observa. Lá, aí ele bate na nossa zona. Ele bateu na nossa zona. Vamos ver lá. Olha que interessante, ó. Acho que ele bateu certinho nesse Ken, né? Certinho mesmo. Ó. Eu sinceramente, eu não teria marcado só esse candle, mas eu já tinha enxergado ele, né? Eu teria marcado toda a zona. Aqui, eu não gosto de ficar refinando muito, porque às vezes você fica refinando, refinando, você acaba perdendo a operação, entendeu? Eu enxergo o que está acontecendo, mas eu não fico refinando muito, entendeu? Eu teria marcado toda essa zona, mas já teria enxergado isso aqui também, né? Beleza, ó. Bateu no nosso ponto. Aí olha que interessante, ó. Ele tá fazendo aqui, ó, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy. Só que lá em 15 minutos o interesse já mudou. E tudo isso daqui, galera, é liquidez, ó. Tá vendo, ó? O preço tá capturando toda essa liquidez aqui, ó. Dessas vendas aqui, ó. O preço vendendo, a galera vendendo aqui nessas zonas. Então o preço ele faz uma captura. Observa que esse fundo, ó, esse topo, falhou em quebrar esse fundo, então ele se torna um topo fraco. Então o preço ele captura toda essa zona, bate lá no nosso ponto de interesse. Você poderia ter executado uma ordem. Isso em 1 minuto, entendeu? Aí você quer buscar uma reação, um sinal de venda, né? Então o que você pode usar? Pode usar a mudança de caráter ou o engolfo lá que eu falei, né? A mudança de caráter está aqui embaixo, aqui na verdade. Aqui. Beleza? Aí, ó, o que você poderia fazer? 2 minutos. Quer ser mais agressivo? Busca um engolfo. Lá, em 3 minutos ele fez um engolfo, tá vendo? Então você poderia ter entrado aqui, o stop aí atrás de toda a zona. Beleza. Né? Ó, stop aí de quantos pips? 2 pips, cara, tá muito curto. Tá muito curto mesmo. Eu não gosto de deixar o stop muito curtinho assim. Eu particularmente arredondaria aí para uns 5 pips, tá? Não deixaria mais ou menos aqui assim. Né? Poderia deixar atrás dessa zona. Não seria errado.
Eu poderia deixar atrás de toda a zona aqui também, ó. 10 pips. Seria o mais conservador, né? Mais conservador. Que você já tem a noção que isso aqui é um higher high. Por que eu não gosto de ficar deixando stop muito curtinho assim? Cara, porque ele pode simplesmente fazer um sell aqui, ó. E depois capturar. Daí depois ele vem e cai. Eu não gosto de ficar deixando o stop muito curtinho assim, entendeu? Beleza. Aí, vamos ver o que aconteceu. 5 pips aí de stop e tal. Quer esperar a mudança de caráter para entrar? Pode esperar também. Vamos ver se ele fez a mudança de caráter e voltou, né? Aqui o stop tá de 5 pips, né? Não, tá 3 pips. Você pode ir pelo financeiro também, né? 5 pips. Aí, né, galera? Estamos aqui em 1 minuto. Stop aí de 5 pips. Deu um probleminha aqui no... Esqueci de conectar o carregador. O notebook desligou. Vamos lá, vamos ver se ele fez a mudança de caráter e voltou a me chegar na nossa zona, né? Lá de 1 minuto. Avançar. Fez a mudança de caráter. Ok. Agora o que você teria feito, né? Teria marcado aqui a extremidade. Aí você poderia ter pensado, bom, vou marcar essa ineficiência aqui. Vai atrair o preço. Vou marcar esse ponto de interesse aqui em 1 minuto. Vamos ver se ele voltou lá, né? Pelo jeito ele nem voltou. Tá vendo? Então isso que eu falo, às vezes, você precisa ter uma leitura mais... Às vezes não, você precisa ter uma leitura mais afiada e tirar essa padronização de mudança de caráter, isso e aquilo, de marcar ponto de interesse de 1 minuto e tudo mais, entendeu? Porque às vezes o preço ele nem volta, cara. Olha lá. Voltou depois, né? Depois ele voltou. Olha lá, aí despencou. Vou lançar aqui. Entendeu? Despencou. Derreteu. Focado até a mínima aqui. 10 R, ó. Isso aí você arriscando 5 pips, né? Você deixou um stop mais largo e tal. Ó. E tá caindo. 47 pips. Tá, vai embora. E aí seus takes poderia pôr lá no PDL. Tá, poderia pôr não. Eu já não vou entrar nesse assunto agora, tá? Nessa aula. É uma outra aula. A aula é só sobre trap do PDH, né? Do PDL. Fechou, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula. Deixa o feedback aí pra mim. Compartilha com o pessoal aí que você conhece. Espero que ajude.